Olá, pessoal. Sou Weber Pedro Nogueira e, junto com Ercília Celso de Lima Souza, irei apresentar acerca da salinização com enfoque no estado de Pernambuco, trabalho esse solicitado pelo professor doutor Cícero René Barbosa Júnior. Inicialmente, é imprescindível estar falando que o estado de Pernambuco, como a maioria dos territórios que integram as regiões semiáridas, que se caracterizam principalmente pela maior evapotranspiração potencial e menor precipitação anual, fator esse que pode desencadear os processos deletérios como a salinização e a sodização dos solos, e pode desencadear outros agravantes, como o processo de desertificação, que, de acordo com Malato Júnior 2009, é a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, causadas por vários fatores, incluindo causas naturais e interferências antrópicas que podem piorar este processo aí. Aqui eu trouxe algumas características referentes ao estado de Pernambuco, na qual predominam solos, planossolos e luvissolos. A vegetação predominante é o bioma caatinga e tem uma característica marcante na qual os solos são bastante suscetíveis ao processo de erosão e alta concentração natural de sais. Em relação ao panorama de áreas salinizadas no estado de Pernambuco, mais de 780 mil hectares, que corresponde a aproximadamente 8% do estado, apresenta problemas com salinidade e sodicidade. Só no perímetro irrigado de Mochotó, os solos estão salinizados numa proporção maior que 41%, bem como os solos que abrangem a estação experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco, na qual os solos com salinidade estão aí maior que 68% do território, de acordo com Oliveira, 1996. E as principais causas desses processos, que ocorrem principalmente em regiões áridas e semiáridas, na qual, segundo algumas pesquisas, a condutividade elétrica do extrato de saturação dessas áreas estão nas faixas de 4 a 30 decisimes por metro a 25 graus Celsius. E o que desencadeia esses processos são causas naturais, como os processos geológicos, características do material de origem, grau de intemperização, bem como interferências humanas que podem piorar a salinização e a sodização, como drenagem deficiente, menor qualidade dessa água de irrigação, com presença de mais sais, precipitação pluviométrica limitada, na qual a evapotranspiração dessas regiões, que é característica, é maior do que a precipitação pluviométrica, o manejo inadequado da irrigação e a menor atividade bioclimática são algumas causas da salinização dos solos nesse estado. E alguns fatores favorecem e pioram essa situação, com o crescimento demográfico que impulsiona a maior produção e a abertura de novas áreas de pastagens, de monocultivos, como a vegetação arbustiva da caatinga tem que ser desmatada para a abertura de novos pastos herbáceos e cultura de ciclo curto, principalmente arroz e cebola, que é bastante cultivado nessa região. E isso deixa o solo descoberto, propiciando e desencadeando uma série de outros agravantes, como a erosão do solo, diminuição da fertilidade, entre outros. Como eu já mencionei, o cultivo de arroz e cebola utilizam técnicas de irrigação como inundação para o arroz e sulcos para a cultura da cebola. E isso demanda um grande volume de água que, como sabemos, toda água possui uma certa quantidade de sais, e com esse grande volume, com o passar do tempo, esses sais vão se acumulando no solo. E isso pode desencadear algumas consequências. Por exemplo, durante o dia, a água evapora e acaba liberando o sal que estava dissolvido, pois da tardezinha até a noite ocorre por capilaridade a ascensão da água das camadas subsuperficiais para a superfície do solo. Durante o dia,
essa água irá evaporar e os sais irão ficar ali, desencadeando com o passar do tempo a salinização dessas áreas. E algumas consequências. Esses sais vão se associar com as argilas, formando crossas, que vão diminuir a porosidade, a permeabilidade e dificultando a penetração das raízes. Além de certos valores vão se tornar tóxicos ao desenvolvimento de várias espécies vegetais e assim diminuindo a produtividade agrícola. De acordo com a Embrapa Solo 2006, fazendo um estudo com comparação de áreas irrigadas e áreas não irrigadas, percebe-se que as áreas que foram irrigadas apresentaram maior condutividade elétrica do extrato de saturação de várias áreas, corroborando essas ideias de que um manejo inadequado da irrigação desencadeia esses processos deletérios, como está aqui mencionado nesse slide. Outro estudo realizado aí com feijão calpi, que é uma espécie que tolera certas quantidades de sais, houve diminuição da área foliar e da produção da cultura nessas áreas. Imagine outras culturas que não são halófitas e que não toleram essa quantidade de sal, e isso corrobora que solos salinizados diminuem a produtividade de várias culturas agrícolas. E algumas estratégias para mitigar, para minimizar esses problemas, de acordo com vários artigos, são uso de plantas extratoras, como gramíneas forrageiras, que têm certas tolerâncias a solos salinizados, uso de corretivos como gesso agrícola e práticas culturais corriqueiras como subsolagem, aração e gradagem, além de uma adoção de drenagem eficiente, pode contribuir para a mitigação e minimização desses problemas, que afeta bastante os perímetros irrigados do Nordeste, que é maior que 30% desses solos. Obrigado pela atenção de todos.